Sem dúvida. A gente vai trazer agora a economista-chefe do Inter, Rafaela Vitória, para analisar esses números que foram divulgados hoje pelo Tesouro Nacional. Rafaela, como sempre, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso CNN Prime Time. Como é que o mercado avalia essa trajetória crescente da dívida brasileira? Boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. São vários pontos de atenção nesse resultado do Tesouro. O primeiro deles, como mostrou a Lucinda, a gente tem uma aceleração de gastos muito significativa nesses últimos 12 meses. E isso mostra, por parte do governo, um certo descontrole das contas públicas. A gente já viu duas revisões do orçamento prevendo mais gastos para o ano, além do que foi orçado e aprovado pelo Congresso no final do ano passado, e várias despesas sendo excluídas do cálculo da meta. Então, o governo gasta mais do que o planejado e continua acelerando os gastos. O outro ponto de atenção é que esses gastos excessivos, eles ocorrem no momento em que o PIB cresce bastante, a taxa de desemprego bate as mínimas e a gente tem uma inflação acima da meta, ou seja, uma política totalmente cíclica, no momento que a atividade cresce, o governo ainda põe o pé no acelerador dos gastos. Então, isso acaba alimentando ainda mais a inflação e faz com que o Banco Central tenha que manter juros tão elevados para que a gente possa enxugar um pouco desse excesso de gastos que alimenta a demanda. Então, é uma política que vem no momento errado. Claramente, né, esse momento de eleição é o grande motivador dessa alta de gastos, mas a gente vê vários sinais de falta de controle, de disciplina nos gastos públicos. Rafaela, agora, esse é um elemento que pode impactar a decisão de investidores globais, por exemplo, de trazer seus recursos para o Brasil. Você vê esse risco acontecer aí nos próximos meses? Hoje a gente tem uma taxa de juros tão elevada que ela acaba mitigando parte desse risco. Mas o problema é que a gente está nesse equilíbrio muito negativo, né? Qual que é o equilíbrio? É uma política fiscal muito expansionista de um lado e uma política monetária muito contracionista do outro. Então, a política monetária mais contracionista ajuda a mitigar esse risco. Então, os investidores olham para a taxa de juros do Brasil e ainda veem oportunidades de investir. A taxa de juros fica atraente até diante desse risco mais elevado. Mas ele não é sustentável, não é um cenário que a gente consegue manter por um período muito prolongado. A dívida se acelera e a gente começa a ver um questionamento sobre o pagamento dessa dívida no futuro, né? A questão da dominância fiscal, a taxa de juros não vai ser suficiente para segurar a inflação e a gente pode ter uma inflação fazendo a correção desse rumo da dívida. Então, os investidores olham para o Brasil com cautela nesse momento. É necessária essa correção de rumo, a gente vem falando disso já há alguns anos. O arcabouço fiscal não foi suficiente para segurar o controle de gastos, precisa de uma disciplina e de um esforço maior, de regras também mais rígidas. É um debate que vai ficar para depois das eleições. A gente tem tempo para isso. Nesse meio do caminho, a gente tem tido as boas notícias aí da inflação desacelerando, ou seja, mesmo com muitos estímulos fiscais, a economia não está reagindo totalmente, a inflação ainda está desacelerando. Essa é uma boa notícia. Mas é sim preocupante esse cenário em que o governo não consegue fazer um bom controle dos gastos. Como você bem disse, é um ano eleitoral, mas a gente precisa lhe dizer que isso acontece em todos os anos eleitorais, independentemente do governo que estiver no Palácio do Planalto. Te pergunto, você falou rapidamente do arcabouço fiscal. Como isso impacta a intenção, o desejo de alcançar um superávit? E, claro, o que isso significa para o ano que vem, 2027? A gente está vendo, especialmente nesse ano, uma aceleração ainda maior dos gastos. Então, apesar de ser esperado em ano eleitoral que os gastos cresçam um pouco mais, o que a gente está vendo está indo até além dessa expectativa. Então, preocupa. O governo consegue burlar todas as regras, implementar programas aí praticamente às vésperas da eleição. A gente tem lei da responsabilidade fiscal, várias leis que tentam segurar esse ímpeto de lançamento de novos programas, mas a gente também vê o governo encontrando alguns subterfúgios. Agora, o que a gente espera para pós-eleição é que a gente volte num caminho de um pouco mais de disciplina. É muito complexo o nosso orçamento, com regras rígidas e com crescimentos de gastos que estão contratados, mas há sim espaço para que, com um pouco de disciplina, a gente consiga fazer uma gestão melhor desse crescimento dos gastos públicos.
Rafaela Vitória, economista-chefe do Inter, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso CNN Prime Time. Boa noite, Rafaela.